Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, você internauta, ouvinte que nos prestigia com sua atenção, na sua participação, estamos iniciando mais uma gravação para o dia 23 de janeiro de 2025 do programa Luz na Penumbra, A Gênese, e estamos aqui no capítulo 1. Eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, aqui no estúdio, para fazermos a leitura hoje do item 55. Isabel, seu bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aqueles que vão nos alcançar nessa gravação do dia 23 de janeiro de 2025 do programa Luz na Penumbra. Sua palavra. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, que vão participar dessa reflexão, desse estudo, desse livro de tanta relevância para nós, a Gênese. Hoje vamos estudar o item 55 do capítulo 1. Temos muitas reflexões para dividir com o público hoje, né, Canrobert? Tem, tratando sobre ciência, já falando de um spoiler, quer começar a ler? Maravilhoso esse tema, um tema que muito me agrada. É um dos pilares da doutrina. Nós estamos falando de ciência, é o primeiro, na verdade, o primeiro desafio que leva Kardec à formação da doutrina espírita, né? Lógico, nós estamos falando aqui da Gênese, do último livro do Pentateuco, que ocorre já quase 11 anos depois do início da sua tarefa junto à formação dessa doutrina dos espíritos. Porém, a gente tem que levar em conta o seguinte: o que desafiou Kardec a fazer todo esse levantamento foi buscar a ciência. Então, tivemos um caminho positivo aí. E a gente não pode esquecer que Kardec era um cientista, né? Também um professor. E que toda a elucidação, né, toda essa doutrina que a gente tem veio de uma curiosidade científica dele, né? Até duvidou, na verdade, né? Essa curiosidade foi uma dúvida dele ali no começo, um ceticismo, né? Sim. A sua formação religiosa implicava contra o reconhecimento de todas as formas e expressões que ali os espíritos colocavam, e ele vem com esse ceticismo. Então, eu acho esse item do capítulo 1, 55, claro, são todos elucidativos, mas esse aqui, o 55, ele crava a posição de Kardec enquanto ciência. Quer nos trazer um pouquinho, por favor? Vamos lá. Senão a gente vai ficar aqui só falando a respeito do texto, dizendo como que a gente gostou. E vamos deixar os ouvintes que estão com a gente também poderem participar dessas reflexões. Esse programa é um programa gravado, mas os canais da rádio estão abertos. Se alguém em casa quiser contribuir depois com uma reflexão, pode deixar. Pode mandar via chat, pode mandar via e-mail, que a gente vai depois, dentro das possibilidades, conversar com vocês, porque a proposta é essa, né? É uma troca aí de reflexões. Vamos lá. O que vem falando aqui no item 55 do capítulo 1? Uma última característica da revelação espírita, que ressalta das próprias condições em que ela é feita, é que, apoiando-se em fatos, ela é e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Quer comentar, Canrobert? Bom, vamos comentar. Primeiro, ciência de observação. Primeiro momento em que cai o termo ciência. E, na verdade, ciência de observação é um ramo. Ele acontece com o Francis Bacon, que coloca isso na filosofia, que é o segundo braço que vai acontecer. Vamos lá entender. Ciência, filosofia e religião, né, que na formação dos estudos da doutrina dos espíritos, Francis Bacon coloca que o atributo, que é um atributo crucial, é a observação na pesquisa científica. Naquele momento em que Kardec traz essa consideração, a gente tem que levar em conta uma Europa fragmentada no sentido religioso,
já não era o catolicismo imperante. Segunda coisa, a relação de rompimento, estava esgarçado aquele tecido junto às monarquias, junto ao governo e, sobretudo, a religião com a ciência. Houve um rompimento. Sim, o iluminismo veio trazer essa... A Terra era redonda, a Terra era quadrada, né? Ou era só chatinha e você caía nas bordas. E a ciência tem papel fundamental, o Kardec coloca, para exatamente... Eu acho que é nesse momento em que ele vai cunhar, bem nesse pensamento dele, não no momento, me expressei de modo errado, mas eu acho que isso é que vai ajudá-lo na formação de cunhar aquele termo dele, né, que é a fé inabalável, que é o último registro da doutrina, quando já a religião, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Exatamente. Épocas essa que ele quer dizer a ciência em evolução. Né? E é isso, e a gente vai chegar mais lá na frente nos itens lá dos próximos itens desse capítulo, e a gente vai mostrar isso, e a gente vai poder dar exemplos de como coisas que lá atrás estavam só pelo caminho da fé, hoje a ciência nos traz. A física quântica, a gente teve aqui no programa Isso é Papo de Espírita, você trouxe um estudioso de física quântica. Cláudio Conte, professor Cláudio Conte, que espero volte a sentar na nossa bancada lá do Isso é Papo de Espírita, todo sábado ao vivo, 11 horas da manhã, ou conosco aqui também, fazendo um balanço sobre a Gênese. Foi meu professor, inclusive, lá no SEMA, tratando sobre a matéria. E interessante você falar da evolução da física quântica, que é uma evolução da física, né? Vai desdobrando da física newtoniana ou mecânica, que vem colocando. Você veja, mesmo naquela época, Newton fundamentando tudo com a física, a igreja na verdade, eu vou corrigir, me perdoem. Não foi a igreja, foram os homens que a compõem, desacreditavam determinados fatos. E a ciência vem, quando o Kardec traz, para fundamentar a doutrina do Cristo, que foi uma doutrina modificadora, foi aquela doutrina que veio dividir esse calendário terreno, humano, e mostrar a diferença, mas sem confrontar as razões das leis naturais. E ciência é a certificação das leis naturais, porque, a meu ver, e aqui eu não estou abrindo debate com você não, para a gente continuar aqui na bancada fazendo nossa tarefa. Mas, Abel, você é médica, você vem da área especificamente de ciência. Havia muita intenção de desacreditar a ciência para colocar uma fé que era uma fé construída em dogmas e não raciocínio, né? Eu acho que a Gênese, ela traz esse livro da Gênese, ele é... Posso te contar uma curiosidade, Cão Roberto? Claro, claro. Você sabia que lá pela Idade Média, você pegar um corpo humano para estudar anatomia, que é algo que a gente precisa, porque como é que a gente vai fazer uma cirurgia se a gente não souber a anatomia humana? Leonardo da Vinci fez isso com vários para desenvolver diversas... Mas era um crime, você poderia ser excomungado, você estaria sujeito ao julgamento das leis locais. Então, só para te mostrar como assim a ciência ela teve muita dificuldade para progredir, e acabou que foi seguindo. Mas eu vou fazer uma brincadeira com você, Cão Roberto. Você é uma pessoa jovem, mas eu acredito que se eu falasse com você há 30 anos atrás, que seria possível as pessoas terem na mão um aparelhinho que daqui da onde você está, você pudesse expressar o seu pensamento e praticamente em tempo real, lá do outro lado do mundo, lá no Japão, na Europa, onde você estiver, alguém ia ler aquele seu pensamento? Em absoluto. Em absoluto. Você imagina daí o nosso raciocínio quando... Só na fé que a gente acreditaria nisso, né?
Aliás, eu acho que isso seria motivo para excomungar alguém que dissesse assim, não, você está quebrando, não pode, é só o telégrafo, só o telefone fixo, já tinha fax, tá? Então, a gente não pode desacreditar que foi o Telex, esses equipamentos que a gente não pode falar muito aqui no ar, porque nós temos os internautas, toda a galera jovem. Se a gente for falar de máquina de escrever, Telex, essa coisa... É isso aí. Mas veio num avanço progressivo, e ele vai abordar isso aqui na continuidade do que você estava lendo. Olha só, o Espiritismo, assim, só estabelece como princípio absoluto o que está demonstrado com evidência, ou o que resulta logicamente da observação, que é aquilo que eu falei do momento da filosofia, sair buscando a observação do fato científico, relacionando-se com todos os ramos da organização social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, chegadas ao estado de verdades práticas e saídas do domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria, deixando de ser o que é, desmentiria sua origem e seu fim providencial. Vou deixar essa última parte, que eu acho que é a grande cereja do bolo, e deixar para você comentar a coragem de Kardec trazer um termo onde ele é disruptivo quando ele sai da própria doutrina para trazer a qualquer um que venha a assimilar essa ordem e falar da possibilidade da não crença na ciência seria o próprio suicídio. Deixar contigo, Isabel. Você estava falando e a minha cabeça vai lá longe, né? Foi. E eu estava pensando aqui, né, sobre a ótica científica e racional de Kardec. Ele tinha método, né? Método onde ele usava observação, análise, experimentação e raciocínio lógico. Ciência. O que é isso? É o que ele falou, ciência da observação. Ali. Como é uma pesquisa científica hoje, né? Quando um pesquisador, um cientista, ele está pesquisando alguma coisa, ele não quer provar que aquilo existe. Ele se coloca na visão de um curioso. Ele vai primeiro observar os fatos, ver como é que aquilo acontece. Depois ele analisa e aí ele começa a fazer experimentações para poder confirmar ou não. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho científico falhou quando ele conclui que não é verdade aquele pensamento. Ele não falhou, porque a pesquisa, o raciocínio isso é verdade ou não é verdade? Kardec, quando sentou para entender o fenômeno das mesas, ele, na verdade, queria dizer que não era verdade e acabou concluindo que sim. Ele queria entender, ele não acreditava e nem desacreditava. Ele só entrou cético porque é um olhar isento de um cientista que vai observar, analisar, experimentar e fazer seu raciocínio lógico. Ciência e religião vão se complementar, né? A fé complementa. Tem uma frase que eu tinha lido, que eu tinha gostado muito, falava um pouco sobre isso. A ciência traz a comprovação técnica, diz como acontece, e a fé vai trazer a causa daquele acontecimento, né? Isso é muito bacana. Causa primária de todas as coisas. Está lá no livro dos Espíritos, né? Já nos traz a primeira questão. Nós estamos aqui há 13 minutos já desse bloco do Luz na Penumbra, gravado aqui para o dia 23 de janeiro de 2025. Estamos na primeira parte da Gênese, Fundamentos da Revelação Espírita. E aqui no programa de hoje nós estamos com o capítulo 55. Você que está chegando agora, você ouvinte, você internauta, está chegando só para te posicionar. Nós estamos tratando do item 55 desse primeiro capítulo e que está exatamente fortalecendo a relação de ciência como um dos pilares da doutrina. E prosseguindo, e agora vem, porque ele já chegou aqui e abriu, relacionando-se com todos os ramos da organização social, ele não foi excludente, aos quais dá apoio das suas descobertas, assimilará todas as doutrinas
de qualquer ordem que sejam. Cara, ele está muito aberto, ele está muito confiante na proposta, ele não tem uma possessão, não tem aquilo que por muito tempo norteou a humanidade, Isabel, a meu ver, né, numa reflexão muito pessoal, que foi o domínio da humanidade pela divindade. Doutrina espírita te põe a caminho de alcançar a divindade, que começa dentro de cada um de nós, não por menos, onde está o reino dos céus, né, como foi dito, começa dentro de cada um. E isso não é um pieguismo, isso é uma razão para nós entendermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e que somos, em verdade, nesse momento, você e eu aqui, espíritos encarnados, com a expressão, e acredito fundamentalmente nisso, com o amparo e o apoio dessa espiritualidade que nos sustenta o propósito. E por menos, diz aqui ele, então, no último parágrafo, isso vai ser motivo... E eu tenho uma provocação depois para fazer para você, Roberto. Quer fazer agora ou quer fazer depois? Fazer agora para você se desenvolver. Então... Eu acho que é uma provocação que vai ajudar a todos que estão em casa também refletindo com a gente sobre isso, né? Bom, uma coisa que eu acho que dá para a gente fechar do que a gente já estudou aqui é que ciência e religião, dentro do espiritismo, eles não se excluem, né? Eles se iluminam mutuamente. Você concorda com isso? Concordo. Tá. E aí, eu vou te perguntar, faz uma ligação prática, como é que esse entendimento pode ajudar as pessoas no dia a dia, as pessoas que estão nos escutando? Olha, eu vou tentar pegar aí o ramo da tecnologia, da evolução. Né? A tecnologia como um todo. O pessoal fala em tecnologia, logo imagina uma máquina. Eu vou pegar o lado humano da medicina, que tem a sua evolução tecnológica. Eu vou pegar um pouco da história, que faz uso de todos os elementos mais atuais para fazer perscrutar o passado, de forma a certificar. Você estava falando sobre a pesquisa científica que acaba descobrindo, e você colocou muito bem, não é verdade. Olha, não é no momento possível determinar que é uma verdade. É aquilo que dizem alguns cientistas, tem uma posição que às vezes um pouco extremada, se Deus não existe. Então prova, já que você é um cientista, prova. Né? Até pouco tempo atrás, deixa eu fazer uma pegada, então. Você sabe que eu gosto muito da parte de tirar o pé do chão, né? Tá no ar, né? A questão da aviação. Não sou passarinho, mas gosto muito dessa pegada. Até quando o homem começou a visitar o espaço, isso não faz muito tempo, não. Ali da década de 50 para 60, muito próximo de nós agora, foi quando o homem começa a vencer a barreira da atmosfera, pouco mais de 100 quilômetros do nível do mar, né? E foi buscar o espaço. Ele começou, claro, já tinha a observação, ele sabia dos milhares infinitos elementos do espaço. Mas o que era o vazio do espaço? Era vazio do espaço. Uhum. Não existia outra explicação. Aquilo simplesmente era o vazio, o espaço que havia entre os elementos que estavam no espaço, os elementos entre os planetas, entre os fragmentos e tudo mais. Descobriu-se que não. Sim. A ciência hoje sabe que é matéria, intangível, e uma parte é energia, também intangível. Não está mensurada pelos atuais equipamentos, mas não está descartado como sendo nada, porque o nada não existe, a gente já ouviu sobre isso. E ali está um campo de matéria. Portanto, estamos imersos, como esse planeta, em meio a um conjunto que hoje se faz como matéria, né, e uns 30% de energia. Sim, sim. Então, nós temos essa pegada. E para isso, já que você desafiou, eu vou botar o último termo aqui do texto para nós fecharmos. Estamos aqui a 18h20, quase chegando aqui já no terço final do nosso tempo. Caminhando com o progresso, essa é a parte muito legal. O espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem que está errado em um determinado ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita.
incisivo. Perfeito. Eu acho que eu estava ansiosa para chegar nessa última linha. Ela, para mim, é a conclusão, obviamente, a conclusão de tudo, né? E ela nos mostra que essa fé raciocinada, ela é capaz de enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. É isso. Porque ela vai humildemente falar, ok, é isso aí. Entendeu? Houve evolução. Não tem aquela pegada de você ser excludente com a ciência. Você falou aí da época da Idade Média, onde os corpos humanos eram um crime. Era um crime. Um crime de Estado e um crime contra o poder religioso vigente, mas era porque era uma maneira, como quando se falou, que era uma maneira de você excluir a ciência e não permitir o conhecimento amplo. Para você ter um controle. Da mesma forma que quando disseram que o planeta, a Terra, não era o centro do universo, e que nós tínhamos um Sol, e aí, enfim, teve uma série de perseguições, fica para um outro momento para trazermos o termo, mas estamos aqui a 20 desse momento que nós vamos encerrar o nosso programa, e eu queria só... Mas na próxima semana temos muita coisa para conversar, pois né? Dá continuidade. Então, dá para pegar. O gancho é fácil, porque como fica gravado, a gente volta, faz a cola e volta para gravar com um pouquinho do programa anterior. Mas trazendo aqui a reflexão final, que eu acho, é a coragem de se dizer o seguinte: nós estamos na proposta do Cristo, que é a evolução. A doutrina dos espíritos vem nos mostrar que, ao contrário de antes, que havia uma dominação, é fazer o homem, o ser humano, aquele espírito encarnado, caminhar em direção à divindade, caminhar em direção ao Pai, usando de todas as formas e termos possíveis da evolução, porque ele evolui, querendo ou não. Você não vai retrogradar. O máximo que você faz é barrar, é estagnar o teu caminhar, mas você não vai fazer isso com os demais. Sim. É uma escolha, o direito de livre escolha. Mas ele mostra que nós estamos adeptos e submetidos sobremaneira a essa lei da ciência que é de evolução, de crescimento. Quase aqui 1 minuto. Temos que finalizar, não é verdade, Roberto? Suas considerações finais. Não, eu acho que é exatamente isso. É a gente entender que é uma lei de progresso e que muita coisa está vindo, né? No último programa eu trazia tantas coisas que estavam lá nos livros de André Luiz e que hoje, para a gente fala, meu Deus, lá em 1940 aconteceu. Vamos deixar para o próximo programa a gente falar um pouquinho também da medicina espiritual, né? Da gente entender hoje como a gente também já absorve esse conceito na vida. Tua pegada, né? Está chegando na tua pegada geral. Então, para você, ouvinte, você, querido internauta, que nos acompanhou nessa gravação do dia 23 de janeiro de 2025, o programa Luz na Penumbra, trazendo a reflexão sobre a Gênese, eu, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, agradecemos imensamente a oportunidade dessa reflexão e de estarmos juntos nesse contexto. Aqui estamos, de alguma forma, incomodando a nós mesmos para esse processo de crescimento, porque você não fica na caixinha parado, não vai para lugar nenhum, né, Isabel? Agradecemos a todos, esperamos contar com o patrocínio da atenção, dessa reflexão conjunta com todos vocês. Até o próximo programa, que virá para o dia 30 de janeiro, trazendo, já vou dar aqui o spoiler, vamos estudar o item 56, que eu não vou dizer qual é, Isabel, fica para lá para a gente gravar então. Fechando o programa, para você ouvinte, você internauta, o nosso muito obrigado. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale,
para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao nosso estudo, na verdade estamos reiniciando o estudo, como já vimos juntos, o nosso livro que é O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já vimos que no frontispício desse livro estão as diretrizes, ou está a essência dessa obra. Já vimos isso, o céu e o inferno, que são questões da teologia, próprias da teologia, que aqui o nosso querido Kardec nos apresenta, claro, sob a ótica do que poderíamos chamar a teologia espírita. Kardec começa com o porvir e o nada, já no capítulo 1 da obra. E nós temos, no caso, as reflexões de Kardec que começam com uma frase bastante interessante, como é próprio do codificador. Ele diz: vivemos, pensamos e operamos e morremos. Aqui nós estamos vendo que é o pensamento, a execução, a operação e a vivência. E, claro, o desenlace da matéria do corpo físico com a morte do corpo físico, e isso, diz Kardec, é uma constatação. Mas e depois? Quais são aqui as perguntas que filosoficamente se impõem? Que seremos nós depois da morte? Essas perguntas são próprias das várias escolas, das várias linhagens filosóficas. Que seremos depois da morte? Ou não seremos mais nada? Ser ou não ser? A alternativa será absoluta? Isso é uma alternativa absoluta? Nós estamos aqui lembrando essa expressão que Shakespeare colocou nos lábios de Hamlet. Então, ou seja, ser para sempre, ou seja, continuar existindo, ser imortal, ou só por algum tempo? E neste caso, onde ficar imortal, continuar vivendo? Outra pergunta filosófica: para onde vamos? Que é o caso aqui, se nós somos imortais, para onde nós vamos? Onde é que nós vamos ficar? E deixamos a Terra ou permanecemos na Terra? A segunda possibilidade nessa alternância do ser ou não ser. O não ser é aqui uma outra possibilidade. E se for esta a alternativa? Tudo vai se aniquilar, vai desaparecer? Será a destruição total? Os nossos afetos, as amizades, a nossa inteligência, todo o progresso, todo o saber que cada indivíduo e cada comunidade e, enfim, toda a humanidade foi adquirindo mediante esforço, pesquisas, tudo isso fica anulado, despedaçado, tudo perdido? Essa é a grande questão, e a questão do não ser é o problema, ou pelo menos o tema máximo do materialismo. É a opção do não ser. Mas será que o não ser existe? Ou se aqui já estamos na filosofia pura. O não ser é uma possibilidade? Se há essa possibilidade de nós pensarmos, então nós pensamos que uma coisa que não existe, existe no nosso pensamento. O materialismo é um fenômeno recorrente na história do pensamento, desde lá os tempos pré-socráticos. São formas e matizes diferentes em todas as épocas. Por exemplo, na filosofia grega, é o atomismo, é o epicurismo. Nós todos já
estudamos isso na escola e também aqui, porque volta e meia, estudando o Espiritismo, nós nos voltamos para estas ideias, estas propostas, estas doutrinas que foram concebidas lá na época da filosofia grega clássica. Na época medieval, se nós dermos um salto em muitos séculos, o averroísmo é uma linhagem filosófica, é uma escola também materialista. Na Idade Moderna, a filosofia moderna, nós temos o mecanicismo. Mecanicismo, claro, como o nome diz, é quando se acredita, ou pelo menos filosoficamente formulou-se, a concepção de que as coisas acontecem como em uma máquina. É uma coisa mecânica, não existe participação humana, de pensamento, de consciência, de sentimento, de emoção. No século XIX, esta questão, ou esta linguagem, ou esta percepção do materialismo teve um vigor excepcional. Isto chegou ao auge no século XIX. Lembrando que no século XIX compareceu à cena terrestre o nosso amado codificador Hippolyte Léon Denis Arrivai, o nosso querido Allan Kardec. Pois ele não nos vinha falar do Espírito, de Deus, da consciência, da espiritualidade, da emoção, do sentimento, e ia naturalmente aqui ter que enfrentar duras batalhas contra o materialismo, que ficou extremamente forte nesse próprio século XIX. E no século XX, esse materialismo transforma-se de movimento filosófico, de um simples movimento filosófico, porque não tem tanta substância, em um movimento cultural de vastíssimas proporções, que ainda hoje vigora e tem adeptos, ou seja, o materialismo. Ainda hoje, apesar de a própria ciência estar levantando questões próprias sobre a natureza do espírito, a presença do espírito em tudo que cada indivíduo faz, etc., ainda hoje existem criaturas que se negam a perceber ou a aceitar, pelo menos sequer cogitar a possibilidade de estudar para aprofundar-se nessa questão. Há pessoas que não fazem isso, nem desejam fazer isso. Mas então, por que isso acontece? Com base em quê? Em premissas para uma interpretação materialista do real. Ora, nós aqui observamos as coisas no real e nós, por exemplo, observando aqui as criações, os objetos que estão sobre a nossa mesa, nós todos sabemos que isso é produto da criação humana. Então, isso não pode ser uma coisa que brotou da matéria só simplesmente. Então, essas premissas para a interpretação materialista do real estão presentes no pensamento moderno desde o momento em que o método supremo científico, na verdade associado à experiência sensitiva, quer dizer, a experiência dos nossos sentidos, isso tudo foi elevado ao critério supremo de verdade, ou seja, aquilo que nós sentimos, vemos, constatamos pela nossa sensação, pelos nossos sentidos, junto a um arcabouço de metodologia científica, isso então passou a ser o critério da verdade. Isso é a verdade. Tudo que estiver fora disso não é verdade. Nós vemos aqui a gravidade e a força das coisas que Kardec precisou enfrentar. Então, de Descartes, aquele que disse que penso logo existo, até Hegel,
essas premissas permanecem desde Descartes até Hegel. Através de que movimentos ou de que linhas filosóficas? O racionalismo, o iluminismo e o idealismo. A filosofia moderna, no entanto, continua a mover-se na direção oposta ao racionalismo, que nos diz que o que nós conhecemos é produto da nossa razão. Do iluminismo, que é um mito da razão, e do idealismo, que é aquilo que nós concebemos como uma realidade ulterior. E é nessa condição que nós vemos aqui as questões do materialismo que Kardec tinha que enfrentar e enfrentou galhardamente. Mas afinal, o que é o materialismo? É uma doutrina segundo a qual não existe outra substância além da matéria. Ou seja, tudo vem da matéria. É como se a matéria pudesse criar coisas. O materialismo se opõe ao espiritualismo. Na verdade, o espiritualismo tem a substância de toda a realidade, quer dizer, tudo que existe vem no espírito. E o materialismo tem a substância de toda a realidade na matéria. O materialismo e o espiritualismo são doutrinas ontológicas, quer dizer, são doutrinas sobre a natureza do ser, das coisas, ou então da realidade. De modo geral, o que diz o materialismo? Ele diz que rejeita a existência da alma, do além e de Deus. Portanto, claro, evidente, da vida futura, que é o que nós também estamos começando a estudar aqui no primeiro capítulo de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Ou seja, para o materialismo e para os materialistas, não existe alma, não existe o além, o futuro, a vida futura, e não existe Deus. Portanto, não existe espírito. Mas e o pensamento? Como é que o materialismo explica o pensamento? Na verdade, é até uma coisa meio estranha de se dizer, ele praticamente não explica, porque considera o pensamento como uma questão secundária, um dado segundo, conduzindo a fatos puramente materiais, mais ou menos na linha de Demócrito, lá nos pré-socráticos. Ou então, considera o pensamento, ou essa questão secundária, ou então nega o pensamento como realidade. O pensamento não existe. É uma opção, é uma das duas formas de abordagem do materialismo. Uma, pensamento é uma coisa de segunda importância, é assim, praticamente sem importância, ou então nega o pensamento como realidade. O pensamento não existe. E o materialismo vê no pensamento uma espécie de ilusão, um epifenômeno. Mas então, o que é esse epifenômeno? Nós vamos ver que o epifenomenismo é uma teoria segundo a qual a consciência é somente um simples reflexo dos fenômenos orgânicos. Veja você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, que está estudando aqui comigo, eu sou Nádia do Couto Vale, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, o estudo desta obra. E nós aqui damos continuidade a estas reflexões. O que é um epifenômeno? O epifenomenismo é uma teoria segundo a qual a consciência, estamos repetindo, é somente um simples reflexo dos fenômenos orgânicos. Como assim? A consciência não faz nada, é um epifenômeno. Por exemplo, a consciência do ato voluntário quer dizer, eu agora vou movimentar de propósito, porque eu quero ou porque eu preciso movimentar o meu braço.
nessa linha do epifenomenismo, a consciência do ato voluntário não é de modo nenhum a consciência de uma livre decisão que estaria na origem do ato, ou seja, o espírito, mas uma simples luz que acompanha os processos puramente nervosos, só os nervos, e que seriam os verdadeiros motores de nossos atos, os nervos. Então, o epifenomenismo é uma hipótese, e é inverificável e inútil, porque não há como ser verificado isso. E o materialismo explica ainda o pensamento através da sua gênese, da sua origem, a partir, sabe de onde? Da matéria, como nós também vimos agora. É o chamado materialismo dialético. Em que consiste, qual é a principal posição, ideia do materialismo dialético? É uma teoria que explica a gênese, a origem do espírito a partir dos fenômenos materiais, como nós vimos agora. Não considera o espírito como um simples reflexo da natureza, como o materialismo dogmático. Nós estamos vendo aqui as interpretações. Um acha que é só um reflexo da natureza, o outro acha que é a partir de fenômenos materiais. Enfim, é dialético no sentido em que o espírito e a natureza se explicam um pelo outro e constituem uma totalidade originária, uma coisa que ficou junta desde a origem. E essas formas concretas vão da impressão sensorial, através dos nossos sentidos, até a consciência mais alta. Imaginem que não há aqui espírito, mas existe uma consciência mais alta, passando apenas pela sensação sinestésica, quer dizer, a sensação orgânica do movimento, e como uma sensação e como um reflexo, e como uma inteligência animal, quer dizer, própria aqui do corpo, dos sentidos, das coisas da matéria. Depois, pela reação reprimida, da qual, na verdade, nasceram a consciência, quer dizer, há uma reação que fica reprimida no ser, e é daí que nasce, que acontece, que aparece a consciência. E também aparece a linguagem, e também aparece a inteligência, e também o pensamento por conceitos, isto tudo vindo do nada, só porque o ser ficou reprimido intimamente. Nesse sentido, Lenin, como filósofo lá na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, escrevia que os conceitos são os mais elevados produtos do cérebro material, essa massa cinzenta que está dentro da nossa cabeça. Então, ele achava, materialisticamente falando, que os conceitos, ou seja, as ideias, as nossas hipóteses de como as coisas acontecem, de onde elas vêm, que essas coisas são os mais elevados produtos do cérebro, que é ele próprio, o cérebro, o mais elevado produto da matéria. Quer dizer, a matéria produz o cérebro e o cérebro produz os conceitos, as ideias, as coisas que nós pensamos. É bem desconcertante, não é, amigo, amiga, ouvinte, internauta? Portanto, essa é uma vasta teoria da evolução que explica o homem e os fenômenos espirituais, como conhecimento, a religião também, a partir do movimento material que está na origem dos nossos sentidos, das nossas sensações. Ou seja, a dialética apresenta-se como um método científico para o conhecimento de como a vida nasce da matéria e como o espírito jorra da vida. Portanto, é a matéria que gera a vida
e a vida vinda da matéria que gera o espírito, veja só. Dessa maneira, assim a interpretam vários marxistas, vários pensadores marxistas nessa linha. Os limites dessa teoria, claro, existem, porque existem pulos quantitativos entre os momentos do desenvolvimento, que vão da sensação ao pensamento. Ou seja, entre a sensação e o reflexo, entre o reflexo e o pensamento, há uma diferença de natureza dessas coisas, e que o materialismo não explica, é impotente para explicar. E só pode, portanto, constatar, declarar, mas sem fundamentos, inclusive, do ponto de vista da razão, do racionalismo, que é um movimento baseado na capacidade que tem o espírito de usar a razão. Ou seja, em outros termos, o materialismo dialético reconhece o fato de que há uma diferença de natureza entre a matéria e a vida. E também, ao mesmo tempo, considera que ou reconhece que há uma diferença de natureza entre a vida e o espírito, porque aqui eles consideram que a vida é produto da matéria. Isso acontece, esta incoerência acontece quando essa própria teoria fala de pulos quantitativos, mas supõe hipoteticamente uma continuidade do desenvolvimento. Quer dizer, se há pulos, como é que há a continuidade do desenvolvimento? Havendo pulos, é claro que houve interrupção ou interrupções nesse desenvolvimento, nesse processo do desenvolvimento. E, portanto, exprime menos uma lei científica que uma hipótese filosófica. E esta hipótese filosófica não tem nenhuma utilidade em si mesma, porque expressa antes um ideal da ciência e não uma realidade a ser trabalhada, discutida. Portanto, a dialética materialista não prova o materialismo e exprime principalmente uma fé prévia na verdade do materialismo, que é tudo, nós estamos vendo, uma coisa ou um conjunto de coisas vazias, coisas que não fazem assim sentido em si ou entre si. Portanto, o materialismo é uma doutrina segundo a qual não existe outra substância além da matéria e opõe-se ao espiritualismo, que tem no espírito a substância de toda a realidade. O materialismo recusa-se a reconhecer a especificidade do psíquico. Por exemplo, o materialismo liga a descoberta espiritual de uma ideia a uma reação físico-química no cérebro. E isso, naturalmente, está na direção oposta, é completamente dissociado do espiritismo. E, na verdade, o homem aí está como uma coisa, uma espécie de máquina, uma peça de uma máquina que não subsiste, claro, para fazer e construir as coisas que nós todos estamos vendo, que são construídas pelo homem através da inteligência, do seu sentimento, da sua emoção, da sua arte, por exemplo. Nós vemos o quanto é profundo o grande desafio que Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, teve que enfrentar quando trouxe como esse dedicado espírito vinculado a Jesus, trouxe para nós a consubstanciação da promessa de Jesus. Um dia eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, que foi trazido até nós por nosso querido Allan Kardec, a cujo coração e a cuja mente enviamos agora juntos as vibrações da nossa mais profunda gratidão, admiração e confiança. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.
vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.